o recovery aqui pela Abre foi traduzido como superação, porque nós vimos que não, a palavra do recovery traduzido literalmente seria não é reconstrução, é recuperação, não cabia bem, porque as pessoas, elas, quando têm um diagnóstico, é como se passasse uma locomotiva, né? Atropelar tudo na vida profissional, tudo. Então, você tem que começar praticamente do zero. Então, você não está reconstruindo nada, você está começando de novo, praticamente. Então, imagine que o usuário pode ter voz e dizer o que é bom e não é bom num tratamento, né? Então, primeiro, a gente nunca pode desrespeitar um profissional, mas eu acho que esse olhar que a gente tem muito ainda catedrático, de olhar o médico, o psiquiatra, como se fosse um semideus, esse processo de recovery tem um pouco dessa reconstrução, né? Que eu acho importante. E a gente conversou algumas vezes, a CISA é uma grandioso de sensibilização, só que assim, o usuário ou portador ainda é visto aqui, ó. Diferente da Abre. A Abre vê o portador na mesma linha do que os profissionais. E isso traz uma diferença muito grande, porque a partir do momento que você tem voz, você pode participar da administração da ONG, né? O processo é muito individual. A CDF, ela entra justamente para mostrar que existe essa possibilidade. Por quê? A partir do momento que é um trabalho organizado por pessoas que têm o transtorno, né? A gente tem um grupo forte, né? O grupo de ajuda mútua, que é extremamente importante, né? Essas relações que são criadas entre os membros e os profissionais, isso é muito bom para o nosso processo de recuperação, superação e recovery. Inclusive, conversar com os profissionais depois de ser palestrante é uma coisa muito diferente. Eu me lembro antes que você tinha que, quando você é só um portador, assim, vai se tratar no psiquiatra, tudo, você vai de cabeça baixa e você fala calmamente, para ele não achar que você está agressivo e tudo mais, e tenta negociar com ele. Mas, e agora, depois de ser profissional, palestrante, né, e ser um profissional na própria recuperação, você fala praticamente igual para igual com os outros profissionais, com psiquiatras, assim. Inclusive, quando falo para o psiquiatra, que eu sou palestrante, que eu me... São menores. Então, quando a gente sai de São Paulo, a gente vai em alguns congressos, existe essa coisa na nossa, mas um usuário vai sentar na mesa para poder falar sobre a história, né? Então, eu percebo isso, né? Então, eu moro numa cidade perto de São Paulo, né? Eu já tentei namorar umas 2, 3 vezes o serviço de saúde aqui, mas não deu certo. Aí, o que eu vou fazer? Eu continuo com o meu trabalho. Uma hora, com certeza, vai ter um profissional que vai ter um pouco mais de empatia e vai aceitar o nosso trabalho, porque ele é importante também. E a gente sabe que existe uma diferença na qualidade dos atendimentos nos CAPs, né? Que é a porta de entrada, né? Para uma pessoa que eu acho assim, não é porque você tem um transtorno, você não tem as habilidades. Talvez você possa não responder como você correspondia, mas esse fardo de ter que esconder para as pessoas que você tem um transtorno e existe um tabu, né? É o que eu digo, eu não preciso sair por aí com uma plaquinha, ó, eu tenho transtorno, até mesmo porque a gente tem que tratar todo mundo da maneira igual, né? A minha forma de pensar. Então, a gente tem que ter políticas públicas para todo mundo, todos nós somos importantes, porque, como o Murilo diz, né? Nossa, mas será que eles são coitadinhos? Ou, né? Ai, né? Pobrezinhos. E eu acho que não é bem por aí. A gente tem as capacidades, eu acho que cada um tem sua história e tem os seus recursos, né? E uma coisa interessante. Então, isso seria uma coisa, né, de
e autogerir, né? E você tem que estar muito atento com o efeito colateral, com essas coisas, para ficar informando, sim, o psiquiatra. Tá? Porque o tratamento não é nem tanto a voz do portador quanto a voz do médico, do profissional, né? A voz tem que ser dos dois. Então, é mais uma parceria que você tem com o profissional. Usuários de Salvador é completamente diferente dos usuários de São Paulo, né? Talvez coisas que a gente já tenha visto aqui, eles vão ver daqui 2 anos, porque as realidades são diferentes, né? E eu acho que muitos dos projetos não dão certo porque a gente acha que vai ser igual para todo mundo. Então, ó, tó sua caixinha aqui. Não, né? Então, por exemplo, para fazer uma atividade pelo Zoom com os participantes da CDF de Salvador, gente, é difícil. Primeiro, eles não têm celular, eles não têm computador, eles não têm uma rede de acesso. E outra, existe uma vulnerabilidade muito diferente, né? A gente percebeu isso com o projeto piloto de Ouro Preto. Então, respondendo a tua pergunta, que a gente tem conversado um pouco, eu tenho acompanhado as discussões da ABRE, é a possibilidade dessas pessoas que têm um diagnóstico, que elas possam também trabalhar na área de saúde mental. Eu acho que esse é um objetivo um pouco distante, porque isso já acontece nos Estados Unidos. Eles têm um programa lá... Sua própria voz. Não, sua própria voz é basicamente o nosso traduzido. É o peer to support. Então, são pessoas que são diagnosticadas, que estão nesse processo de recuperação, de superação, que elas participam. Então, por exemplo, por que não pegar essas pessoas que aprenderam e colocar lá no CAPES para organizar uma oficina, receber através disso? Eu acho que o objetivo... Eu fui a primeira pessoa... A maioria das pessoas que participam da CDF em São Paulo, elas são do mundo da doença da esquizofrenia, né, Murilo? Né? E quando eu cheguei nesse mundo, eu me assustei, porque eu falei assim, imagina, eu vou dizer para as pessoas que eu estou participando de um grupo de apoio com pessoas esquizofrênicas, que eu não conhecia também, né? E eu acho que ao contrário também é verdadeiro, porque eu digo assim, não existe um transtorno pior do que o outro. Todo transtorno que traz sofrimento, ele tem que ser tratado, né? E olha que interessante, eu já dei várias entrevistas sobre o TOC, qualquer transtorno, mas existe uma possibilidade. Então, esse movimento da procura de ajuda, de ter bons profissionais, de formar esses grupos, porque nós, como grupo, somos fortes hoje, porque a gente trabalhava de forma individual. Então, esse suporte que a gente tem, então, por exemplo, né, Murilo, algumas vezes, alguns participantes do nosso grupo, eles entraram em crise, mas da mesma forma que eles entraram em crise, a gente conseguiu tirar essas pessoas da crise, porque existe esse apoio. Outra coisa importante, essa coisa do pertencimento, né? Quando a gente se sente pertencente a um trabalho, a uma causa, é importante. É a mesma coisa. Eu gosto do time de futebol A. Eu estou naquele grupo, eu me incorporo. Lado de como ajudar, né? Acho que ser um bom profissional já ajuda muito. Questão da esperança. Eu acabei me formando em psicanálise porque o meu analista falava as coisas, eu entendia vagamente. Aí eu queria entender mais. Aí abriu a formação, eu entrei. E acabei concluindo. Inclusive, entrei até para ajudar uma amiga que... esse carimbo, né? Então, tu tens um transtorno, você não vai poder casar, você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer uma live. Eu acho que a gente está quebrando um pouco desses paradigmas, sabe? Com bons profissionais, com tratamentos bacanas e com esses grupos, né? Esses grupos têm ajudado bastante a gente. E se vocês quiserem, né? Eu não sei, vocês podem também. É importante cuidar dos sintomas, né? Imagine para alguém que está maníaco ou está depressivo, a gente não cuidar disso que está incomodando. É importante. Mas a gente não pode só olhar só o sintoma, né? Porque a pessoa tem um outro lado como um todo.
Então, por que não tratar o que essa pessoa, ou explorar o que ela tem de bom, o que ela pode fazer? No, eu estava lendo material de recovery e eles falam uma coisa que eu combina muito com a minha história, que nem todo sintoma, às vezes, é ruim. Eu tenho muitos sintomas de alucinação, delírio, né? Mas eu não me trato para isso. Eu trato para apatia, outros sintomas. Porque a alucinação, para mim, é uma coisa importante. Eu convivo com a minha alucinação e não deixo ela interferir na minha vida. Então, isso é uma coisa que é uma coisa que virou natural para mim. Inclusive, tem alucinações que estão me acompanhando já há uns 4, 5 anos já. Mesmo as alucinações. Mas não é um sintoma que eu preciso tirar? Não. Eu consigo conviver com ele. Então, você fazendo o que você aguenta, isso ajuda muito. Acho que é uma chave aí pro... Com alguns sintomas, com algumas situações, mas eu acho que o mais importante, a gente começa a aprender a entender os gatilhos. Quais são os gatilhos que podem me levar para uma situação que não seja legal? Então, por exemplo, os meus pensamentos ruminantes, ou as minhas obsessões ruminantes, elas aparecem no meu sonho. Aí vocês vão falar, no sonho, sim. É como se, inclusive, eu precisasse controlar os meus sonhos quando eu estou como um personagem. Isso é muito cansativo. E durante muitos anos eu briguei com isso. Não existe remédio que você vai tomar que você não vai sonhar. Porque todo mundo sonha. Agora, se você se lembra do sonho, é outra coisa. Por que meu inconsciente... E eu tenho tratado ele de uma maneira legal. Eu chamei ele para ser meu parceiro agora. Porque o conteúdo